Para falar sobre a questão da pena de morte, vem hoje ao programa o pastor Gabriel de Oliveira Porto, que é autor de vários livros, professor de teologia, palestrante. Tudo bem, pastor Gabriel? Como vai o senhor? Opa! Tudo bem, pastor Heber, graças a Deus. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Peço até desculpas para a produção, porque acho que desde o começo do ano me convidaram umas 4, 5 vezes e eu nunca tinha agenda livre para poder vir, porque foi bem atribulado esse começo de ano. Mas graças a Deus as coisas já estabilizaram e agora eu tenho condições de retornar aqui nos debates também com os irmãos. Onde o senhor pode ser encontrado, pastor? Olha, atualmente as formas mais fáceis de me encontrar são as virtuais. Então, a pessoa interessada no meu trabalho, que quer adquirir algum livro, tirar alguma dúvida, ela pode me adicionar no Facebook, escrever lá Gabriel de Oliveira Porto, me procurar lá. Também consultar os meus vídeos no canal do YouTube, também é o mesmo nome, Gabriel de Oliveira Porto, ou até mandar um e-mail, que é o e-mail que o programa vai divulgar também. O irmão congrega na Igreja Batista, não é isso? Isso, Igreja Batista Boas Novas, ali no Parque da Vila Prudente. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Do outro lado, volta ao programa o pastor Jonatas Rodrigues, que é advogado e ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Paz e graça, pastor, doutor Jonatas, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber, paz e graça, pastor. Eu tenho certeza que hoje nós vamos procurar aqui orientar o telespectador sobre um tema tão delicado que tem sido aí objeto de debate nos dias atuais. Onde fica a Igreja Maravilhas de Jesus? Está ali na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo, ali no coração de São Paulo, perto do metrô Sé. Então, um cristão genuíno pode ser a favor da pena de morte, pastor? Eu entendo que sim. Eu entendo que não há nenhuma restrição bíblica que impeça que um verdadeiro cristão seja a favor da aplicação da pena de morte. Eu acho que, antes de tudo, precisamos entender o que é pena de morte. Porque isso é muito mal interpretado e muito mal entendido pelas pessoas. Tem gente que acha assim, que, por exemplo, veio um bandido e matou meu filho. Aí eu posso ir lá e matar ele. E isso é pena de morte. Isso não é pena de morte, isso é vingança. Pena de morte não é cometida pelo indivíduo, mas é uma atribuição do Estado. E sendo eu batista, os batistas historicamente sempre defenderam uma total separação entre igreja e Estado, assim como a Bíblia prevê. O Estado tem suas atribuições, a igreja tem outras atribuições. Então, o Estado, sendo uma autoridade constituída por Deus, tem essa permissão de fazer as leis, aplicar as leis e, se for o caso, aplicar a pena de morte para crimes considerados graves. Então, não é uma aplicação individual, uma pessoa ir lá e matar outra, isso é assassinato, é vingança, não é pena de morte. E também não é em qualquer caso. É uma pessoa que foi devidamente julgada e foi condenada por um juiz ou por um júri, apresentada provas que confirmaram a que é culpada essa pessoa, e aí sim, se a lei daquele país onde o crime foi cometido prevê pena de morte para aquele tipo de crime, ela deve ser aplicada em respeito à lei daquele estado. Tá bom. A Bíblia não condena, então, o cristão ser a favor? Não condena. Inclusive, nós podemos... eu gostei muito da matéria, que ela falou duas coisas que eu já pretendia falar. Primeiro, que a pena de morte foi criada por Deus. Ela não é uma criação humana, Bem antes da lei de Moisés. Se você for ver lá em Gênesis 9, verso 6, logo depois do dilúvio, o texto bíblico diz assim: Deus, quando deu uma aliança para Noé: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus o homem foi criado. Então ali, logo depois do dilúvio, o próprio Deus já estabelece a pena de morte para o crime de assassinato. E depois isso é continuado nos patriarcas e ampliado lá na lei de Moisés. E depois eu vou mostrar mais para frente com outros textos que, contrário do que muita gente pensa, o Novo Testamento continua apoiando o direito do Estado de aplicar a pena de morte em alguns casos. Muito bem. Esse foi o pastor Gabriel de Oliveira Porto, que é membro da Igreja Batista Boas Novas. Agora vamos ouvir o pastor Jonatas Rodrigues, ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. E o senhor, concorda? Reverendo Heber, eu não concordo com a aplicação da pena de morte. Por quê? Vou explicar.
A Bíblia é clara no sentido de que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós vemos que o contexto bíblico em que a pena de morte é aplicada é um contexto bíblico e que demonstra que existe uma limitação naquela sequência social em que ela é aplicada. Ou seja, quando Deus permite a aplicação da pena de morte, se nós partimos do pressuposto de dizer, olha, Deus estabeleceu. Às vezes Deus faz por quê? Por causa do contexto em que as pessoas vivem. A pena de morte, quando foi aplicada, naquele caso de Noé, em outros casos, porque não havia outro mecanismo, não tinha como conter uma pessoa, por exemplo, que fosse extremamente violenta, ela não podia conviver no meio do povo. Israel, por exemplo, vivia em tendas no deserto. Como você conter uma pessoa extremamente violenta? Você tem que executá-la, tem que tirar ela do meio da sociedade, extirpá-la. Mas a lei é clara, o direito natural em si, ele jamais contemplou a pena de morte, nunca. Deus, quando presencia, vê que Caim mata Abel, Deus não vai executar Caim. Pelo contrário, Deus ele exerce a sua misericórdia, Deus coloca uma marca em Caim e ainda diz, quem matar Caim vai sofrer 7 vezes, entendeu? Mais. Então, significa que Deus ele tem autoridade e somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Quando nós vemos a pena de morte ser aplicada nos contextos históricos, naturalmente nós percebemos que é aquele momento, aquele ideal histórico que está sendo aplicado. Por exemplo, a lei mosaica, ela é extremamente influenciada pelo Código de Hammurabi, entendeu? Se nós lermos, fazemos um paralelo, se você pegar o Código de Hammurabi e a lei mosaica, você vai ver que alguém vai falar, é uma cópia, é extremamente idêntico, e o Código de Hammurabi é bem anterior, é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E nós vemos que Cristo, ele claramente, isso é muito claro, isso é pacífico entre juristas cristãos, inclusive, que o Cristo, ele aboliu a lei do talião. Ele falou claramente, olho por olho, dente por dente, mas comigo é diferente. E ele vai lá e abole. Ele deixa claro que não se deve agir dessa maneira. Quando nós transferimos essa responsabilidade para o Estado, agora eu entendi a visão do pastor, nesse sentido. Quando o Estado aplica, não tem que ser contra. Se eu sou americano, lá tem alguns estados que aplicam a pena de morte, eu não vou me levantar lá, olha, vocês têm que parar com isso, nada disso. Mas quando depender de mim, cristão, na minha opinião, eu tenho que ser contra. Por quê? Porque ali nós estaremos executando uma vida, uma pessoa, nós estaremos colocando-se no lugar de Deus, entendeu? De tirar a vida de alguém, enquanto essa pessoa, ela tem outros mecanismos, outros juristas, cientistas de direitos já demonstraram de forma clara que a pena de morte não é a solução, ela não vai trazer nenhum tipo de benefício nesse sentido de diminuir a criminalidade. Depois do programa, eu vou demonstrar cientificamente, através de números, que a pena de morte, ela não resolve o problema. Fora outros casos, que, como eu falei da questão do conhecimento, historicamente, nós demonstraremos que a pena de morte, ela é irreversível e quem executa muitas vezes um inocente fica com o seu sangue em suas mãos. E pelo princípio da federação, quando eu dou o poder ao Estado, da minha parte, você pode vingar em meu lugar, eu transfiro a vingança, essa é a realidade. Eu não vou vingar com as minhas mãos, mas transfiro para o Estado, você vai se vingar em meu lugar. O Estado vai lá, mata alguém e inúmeras vezes, eu vou demonstrar através de números que descobre-se depois que foram inocentes mortos. Enquanto isso, as pessoas seguem a sua vida, quem vai pagar por isso? Essa é a pergunta. Haha, isso aqui chama-se jabá, tá bom? Já vou avisando, isso se chama jabaculê, porque essa família aí, ó, a Flaviana, o filho Daniel e a filha Giovana, são ninguém menos do que a esposa e os filhos do pastor Gabriel de Oliveira Porto, que está aqui hoje no programa, né? O senhor subornou o Rafael, fala a verdade. Não. Olha, põe a foto de novo, qual foi o bebê que nasceu? Esse aí é o meu filho Daniel, está com 2 meses e meio, nasceu agora final de fevereiro. A mamãe é a Flaviana e a outra filhota é a Giovana. Giovana. Né?
Então tá ótimo. Deus abençoe vocês. Boa sorte no dia do sorteio, né? Agora, essa família prova por A mais B. Corta para o pastor Gabriel, por favor. Prova por A mais B que a graça de Deus é infinita. Porque um cara feio desses tem uma família agora. Olha lá, dá para acreditar? É a graça de Deus. Deus faz milagre. Os filhos nasceram com a cara da mãe. Aleluia. O que eu quero entender agora é sobre pena de morte. Pastor Gabriel de Oliveira Porto, o pastor Jonatas disse que a Bíblia não apoia a pena de morte. Apoia. E, inclusive, assim, é um erro muito comum a esse respeito ficar apenas apegado ao Antigo Testamento e dizer assim, isso é coisa da lei de Moisés, nós não estamos mais na lei, a lei se aplicava só a Israel, agora na igreja está no mundo inteiro. Por isso que eu fiz questão de trazer vários textos do Novo Testamento que continuam mostrando que Deus delega esse poder ao Estado de poder aplicar as suas leis, inclusive pena de morte, se for necessário. Tá? Um dos textos mais contundentes a esse respeito é Romanos 13. Romanos 13, versos 1 a 7, diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então aqui deixa bem claro, o soldado que era o policial daquela época, o que ele portava? Espada, naquela época não existia arma de fogo. Então, o que ele usava para punir com pena de morte, até se for necessário, um ladrão, um criminoso que reagisse? A espada. E aqui o texto bíblico é bem claro, dizendo que o Estado tem essa autoridade para punir o mal com a espada se necessário. E isso é confirmado, por exemplo, Tito 3:1, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer o que é bom. E não foi só Paulo que falou sobre isso, mas Pedro também. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 13 em diante, diz assim: Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, desculpa, Heber, só para finalizar. Existem sim vários textos bíblicos e eu vou mostrar na próxima fala que o próprio Jesus também confirmou essa validade do Estado em aplicar a pena de morte. Vamos ver então como que o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, enxerga esses mesmos textos que o pastor Gabriel de Oliveira Porto acabou de invocar. São textos do Novo Testamento, pastor. Sim, mas textos que o pastor está interpretando de uma maneira tendenciosa, muito claro isso. Punir não tem nada a ver com matar. Eu fui policial 13 anos, levava uma arma. Quando necessário fosse, se fosse necessário, atirava, prendia, entendeu? Mas matar é uma coisa muito diferente. Matar vai muito além. Legítima defesa, perfeito, porque eu fundamento da maneira que ama o teu próximo como a ti mesmo, entendeu? Se o criminoso está atirando no policial, o policial vai reagir, naturalmente vai tirar a vida e está justificado. Agora, a pena de morte não tem nada a ver com esse texto. Aí, a espada simboliza uma arma, entendeu? Agora, quando eu prendo alguém, levo ele para a cadeia, já começou a punição dele. Ele vai ser tratado da forma... Cada época tem o rigor necessário. Hoje, nós temos alguns direitos a mais, né, dos criminosos. Mas o que nós temos que fazer, essa questão da punição,
é enrijecer a punição dos criminosos, tem que ser mais rígido. Agora, a questão aí de matar, ela envolve algo muito superior, essa é a questão, entendeu? Inclusive o policial não pode sair por aí matando, é coisa séria, o regimento é muito sério. Matar alguém é algo sério, se você responde. Inclusive o policial até teme matar alguém porque ele sabe que ele vai passar por uma situação muito séria. Isso também é um peso ruim para a própria polícia, entendeu? Então quando fala aí que ele leva a espada, não é em vão para punir. Entendeu? Agora, eu interpretar que punir é matar, aí é por minha conta. A espada fazia o quê, pastor? A espada não simplesmente só mata, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou orientado, o policial, em último caso, atirar para matar. Tá. Entendeu? Inclusive, quando ele atira para matar, se ele executar alguém, ele vai responder por isso. Não é tão simples assim. É muito sério. E quando ele está agindo... Não, mas o senhor está falando do policial no campo de luta, né? Sim. Mas e nós estamos falando de pena de morte. Mas aí é esse o motivo. Aí não fala de pena de morte. Onde está escrito aí pena de morte? Por ler novamente, onde está escrito pena de morte? A palavra pena de morte não existia naquela época, é um termo recente. Então, quando você lê o texto que fala que o Estado é autoridade constituída por Deus e que não é à toa que carrega a espada para punir os criminosos, sim, e que por isso ele deve ser temido, temer o quê? Temer o quê? Temer a prisão, temer várias situações. Punir com espada. Não está falando de prender. Como não? Está falando de prender alguma coisa aqui? Não, isso é inferência sua. No texto não existe a palavra prender aqui em nenhum lugar. E nem matar. Punir com espada. Mas onde o que a espada faz? Bom, a espada nem sempre mata. Tá bom. Nem sempre mata. Vamos avançar. A gente já entendeu o seu ponto de vista e o seu também. Que história é essa de Jesus defender pena de morte? Opa, eu vou mostrar. Agora? Eu deixei de propósito de ler o verso 7 de Romanos 13. Eu falei de 1 a 7, mas li só até o 6, porque é nesse verso 7 que se faz o gancho com o que Jesus vai dizer. Depois que eu terminei de ler o verso 6, no verso 7 ele diz assim, verso 6 em diante. É por isso também, ou seja, por esse mesmo motivo que a autoridade do Estado é constituída por Deus para executar as suas leis, é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Agora olha o 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. E aí, quando nós vemos lá em Lucas 20, 25, Jesus ele vai dizer o quê? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus já ensinou uma separação clara entre o Estado e a igreja, entre a autoridade eclesiástica e a autoridade governamental, que foi o gancho que Paulo pegou nesse versículo aqui para dizer, a autoridade governamental não se restringe só a pagar imposto, ela também tem autoridade para executar a pena de morte quando necessário, confirmando, ampliando e descrevendo melhor o princípio que Jesus coloca lá atrás. E mais um detalhe, pastor Heber, perceba que um pouquinho mais à frente, lá em Lucas 23, versos 42 e 43, isso nós vemos a aplicação disso. Aquele ladrão do lado de Jesus que se arrependeu, ele se arrependeu. Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Mas Jesus perdoou ele do crime cometido, isentou ele da pena de morte na cruz pelo crime que ele cometeu? De forma nenhuma. Jesus, sendo Deus, ele tinha total condição de libertá-lo de alguma forma e fazer com que ele não sofresse aquela punição. Ele se arrependeu, se converteu, por que não ser perdoado? Não. Jesus perdoou ele da condenação eterna, mas não o livrou de sofrer a pena de morte pelo crime que ele cometeu. Pastor, doutor. É muito simples essa questão. Vamos lá. Desculpa, pastor, mas só que quando Jesus estava com ele na cruz ali, Jesus não tinha autoridade nenhuma para ter ele da cruz. Por favor, não vamos pegar o texto. Sendo Deus? Que a gente, de jeito nenhum. Ali Jesus estava na posição, estando em nosso lugar. Jesus ali era eu e você. No caso dele próprio. Eu estou falando de um terceiro. Sim, mas Jesus não tinha esse poder de tirar ele da cruz. Ah, tá. Então deixou de ser Deus nessa hora. Não tinha. Jesus ali estava em nosso lugar, morrendo por nós. Ele era ali em nosso lugar. Jesus falou, se eu quisesse, invocaria miríades de anjos para mim mas não era esse papel de Jesus naquele momento. Então ele podia, só não quis fazer. Não quis fazer. Então não quis, não é que ele não podia. Bem, mas não era o contexto, não era o momento. Então, se ele não quis, o senhor já concordou comigo. Vamos lá para outro ponto. Então por que Cristo morreu na cruz no lugar de Barrabás? Barrabás era um criminoso, um assassino.
Jesus foi lá e tomou o lugar de Barrabás. Essa é a questão real que nós temos que interpretar da forma correta. Jesus foi lá e tomou o lugar de Barrabás. Barrabás era um criminoso, um assassino, e Jesus tomou o lugar dele, morreu no lugar dele, morreu no lugar de todos nós, e todos nós somos dignos de morte por causa do pecado. Agora, a ampla questão aí é que em nenhum momento expressamente, todos os textos que o pastor leu aí, em nenhum momento expressamente Jesus fala de pena de morte, ou que tem que matar, então, ou que pastor, tem que fazer isso, aquilo. Não existe. Espera um pouquinho, também não é assim, veja só. O Império Romano tinha pena de morte, tanto é que Paulo foi executado por Nero. Exatamente. Né? Pedro também. Mas a morte de Pedro não está na Bíblia, a de Paulo está. Não está também, né? Não, só. Não está. Historicamente, só diz que eles já sabiam que iriam morrer, né? Pois é, mas a gente sabe, inclusive, o ano 68 da era cristã, o apóstolo Paulo foi morto ao fio da espada, degolado como cidadão romano, por ordem de Nero, em decorrência do incêndio de Roma. Então, havia pena de morte. Havia pena de morte, mas o contexto, naquele momento, a pena de morte, como eu disse, Idade Média, aquele período, era natural. Gente, vamos entender o contexto jurídico. A lei, ela muda de acordo com o contexto, essa é a verdade. Tanto que a palavra de Deus hoje, é inspirada e infalível. Sim, não está sujeita a contexto social. Mas Jesus deixou claro, ele deixou claro que quando ele fala sobre a questão do olho por olho, o dente por dente, inclusive eu trouxe isso não até tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Isso daí seria código de Hammurabi, a própria pessoa se vingar. Eu estou falando do Estado cumprir as suas leis. Não, mas aqui, quando olho por olho, dente por dente é aplicado lá, não é a própria pessoa, era a própria lei mosaica, tem as autoridades que executavam. Inclusive, quem executava tinha que ser ilibado, tinha que ter a reputação ilibada, não tinha que ter nada contra essa pessoa para ela poder executar. Quando a mulher adúltera, ela é apanhada em flagrante, nós vemos claramente lá em João 8, a lei é clara, era lei positiva, gente. Vamos esquecer disso. A lei determinava. Esse é um problema. Ela não foi apanhada em flagrante. O texto não diz isso. E esse é um dos... O texto diz claramente foi apanhada em flagrante. Não, ela foi trazida. Não. Sabe por que eu sei que não foi apanhada em flagrante? Porque a lei diz que o homem também teria que ser executado e não tinha nenhum homem ali. Se fosse flagrante, teria vindo o homem junto. Ele teria sido trazido. Havia acusadores. Mas posso ler o texto, por favor? Posso ler o texto, por favor? João 8, versículo 4. Pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Ela foi pega em flagrante. Os acusadores disseram, era o testemunho deles. Então, mas espera aí um pouquinho, irmão. Então a gente vai questionar a Bíblia, então. A gente vai questionar a Bíblia? Isso é um relato histórico. É um relato bíblico. Não. Então você não tem autoridade nem eu para questionar o que está escrito. Essa é a verdade. Aí está falando que homens ímpios estavam proferindo um relato. Mas aí, fala só de de mentira, ímpios, Jesus fala teria que eles eram desmascarado hipócritas. Não eram homens ímpios, eram religiosos, irmão. A questão é hipocrisia. Essa é a questão. Muitas vezes quem atira a pedra merece uma pedrada. Essa é a verdade. Tem assassinos aí, meu. Eu estou falando uma coisa que eu tenho conhecimento de causa, irmão. Já viu alguém morrendo? Eu já vi. É uma coisa horrível. Entendeu? Então, um cristão verdadeiro, genuíno, jamais ele pode ter prazer nisso. Ele tem que ter prazer aquela alma ser salva. E Deus tenha misericórdia do pecador, aquela pessoa que está morrendo, aquela pessoa que cometeu um crime. Eu não preciso nem me preocupar com essa questão da pena de morte. O tema é o cristão genuíno. É o cristão genuíno, porque eu acredito na soberania de Deus, essa pessoa vai ser punida, o próprio Deus vai ser encarregado disso, entendeu? Ela não vai escapar, pode ter certeza, se ela não se arrepender, ela não vai escapar. Agora, eu influenciar, se eu fosse uma autoridade, um presidente, um deputado federal, eu tivesse esse poder de influenciar hoje a pena de morte, jamais eu votaria a favor. Por quê? Porque aquela pessoa vai ser colocada na mão do Estado e o Estado erra. Essa é a verdade. O Estado erra e erra feio. E não é pouco. Esse é o problema. Se fosse pouco, a gente ficaria feliz. Não. De vez em quando, a cada 1 milhão mata um inocente, eu ficaria tranquilo, viu, irmão? Agora, eu colocar na mão do Estado esse poder sobre a vida e a morte, naquele momento era um contexto histórico. O apóstolo Paulo vai se rebelar de jeito nenhum. O cristão tem que submeter às leis, como eu disse. Se o Estado brasileiro hoje existisse pena de morte, eu ia ficar em paz e ia orar, só isso. Não me rebelar contra.
Esse é o contexto, entendi seu ponto de vista nesse ponto. Agora, eu como cristão genuíno, influenciar aí, Bom, de forma nenhuma. Pastor Gabriel, o senhor falou no primeiro bloco, eu anotei em algum lugar, que agora não acho aqui, achei, que a separação entre igreja e Estado, que o Novo Testamento preconiza, permite, então, ao cristão cumprir as leis que o Estado estabelece. Se o Estado estabelecer a pena de morte, ele vai se sujeitar a essa lei sem problema nenhum. Agora, e se o Estado prevê leis que vão de forma muito, muito forte contra a palavra de Deus? Por exemplo, o aborto. Então, pastor, a gente precisa fazer uma distinção clara entre o que é crime e o que é pecado. O Estado legisla definindo o que é crime. Ele não define o que é pecado. Já a igreja define, por meio das Escrituras, o que é pecado. Ela não define o que é crime. Tem coisas que são os dois ao mesmo tempo, mas nem tudo que é crime é pecado e nem tudo que é pecado necessariamente é um crime. Então, por exemplo, eu vou pegar a Holanda. Lá existe a permissão para se consumir drogas, prostituição, mas para os cristãos que vivem lá, isso continua sendo pecado. Então, o fato do Estado permitir que isso não seja um crime não muda nada para o cristão, porque a pauta dele é a Sagrada Escritura, continua sendo pecado do mesmo jeito. Mas a questão aqui na pena de morte é, a Bíblia proíbe ou permite? Ela considera pecado a pena de morte? Não, porque o Novo Testamento é claro que o Estado tem esse poder delegado por Deus para aplicar a pena de morte. Então, um cristão que aplica, né, a pena de morte, ele não está pecando, né? Eu vi alguns erros na fala do pastor, por exemplo, prazer na morte. Ser a favor não quer dizer que tenha prazer. Falar, o importante é a salvação. Sim, salvação espiritual, da condenação eterna. A pessoa pode se arrepender, se entregar a Cristo e ser salvo da condenação eterna e mesmo assim sofrer a pena de morte pelo crime que cometeu, que é o caso do bandido que eu citei ao lado de Jesus na cruz. Então perceba que é uma tentativa de misturar uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso pode ser aplicado sem problema nenhum, sem contradições. Jesus, ele deixou muito claro qual foi a mensagem que ele trouxe para a humanidade. Por isso, ele foi rejeitado, ele não foi aceito. Ele trouxe uma mensagem de amor. Ele disse, quem veio para matar? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu não vi em nenhum momento Jesus pegar a pedra, atirar em alguém ou querer matar alguém. Pelo contrário, não vi isso. E é muito claro, inclusive teve um texto, um episódio, eu anotei aqui, de Lucas 9, em que o Senhor vai com os discípulos lá para pernoitar com os samaritanos, e eles percebem que eles estavam indo para Jerusalém. E eles são rejeitados. Aí, Tiago e João, Senhor, vamos fazer igual a Elias, vamos pedir fogo do céu para descer aqui e queimar esses caras tudo aí, vocês são tudo mal samaritanos. Aí Jesus falou, de que espírito vocês são? Que espírito vocês sois? O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, ele veio para salvá-las, entendeu? E claramente, quando o Senhor fala de abolir a lei do olho por olho, dente por dente, eu não vou ficar só nas minhas palavras, vou fundamentar aqui, inclusive um grande jurista, que é o Dr. Regis Fernandes de Oliveira, professor titular da USP, inclusive é cristão também, e ele fala claramente no livro dele, esse livro, O Direito na Bíblia, ele fala aqui claramente, há também revogação quando a lei anterior dizia olho por olho, dente por dente, e Jesus manda que não se resista à violência, se lhe baterem numa face, apresente também a outra, é uma revogação por incompatibilidade. Isto é, a norma que vem depois estipula outro comportamento, é incompatível com a norma anterior e a revoga. Então, o olho por olho, dente por dente, justamente é isso. Se você matou, você vai morrer. Tudo que você faz, você vai receber uma retribuição no mesmo nível. A questão aí é que Jesus deixou claro que o papel dele, o papel da igreja, não é matar. Eu concordo com essa visão. Se o Estado fizer, tudo bem. Muitas coisas da Bíblia que foram toleradas, a poligamia em si mesma foi tolerada por Deus. Deus tolerou. Era vontade de Deus? Não era. Que houvesse poligamia? Não era, mas Deus tolerou. Tá? Moisés, vamos ser sinceros, Moisés matou. Ele não matou? Não está expresso na Bíblia
Deus teve misericórdia dele, Deus tratou com ele, fez dele um novo homem e ele teve uma missão linda. O próprio apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja, relatos históricos, matava cristãos, ele matou cristãos, merecia a morte, na nossa visão, não merecia? Não merecia, Por que não? Porque observe aí os erros do irmão, está de novo misturando a aplicação individual, que não tem nada a ver com a aplicação da lei que o Estado faz. Mas não tinha pena de morte em Roma? Sim, calma, eu vou chegar lá. Olho por olho, dente por dente. Tudo que Jesus fala no Sermão da Montanha é aplicação individual. Ele não está falando nada ali sobre a aplicação de lei que o Estado deve ou não deve fazer. E é o que eu estou falando desde o começo. Não é uma pessoa que vai matar outra porque o filho dela foi morto ou roubado ou qualquer coisa assim. É o Estado que aplica a sua lei aplicando pena de morte. Não tem nada a ver com a aplicação individual. O senhor está insistindo em aplicação individual que não tem nada a ver com uma coisa com outra. Contexto, então, o senhor não está entendendo. Eu estou questionando a questão do Moisés. Moisés não cometeu crime, segundo a lei, porque ele agiu em defesa de um terceiro. Isso encaixa como autodefesa, só que no caso de um incapaz. Está defendendo um terceiro. Então por que ele fugiu do Egito? Fugiu do Egito porque ele quis fugir, estava naquele conflito ali de sou hebreu, sou egípcio, e era o momento que Deus tinha para tratar com ele ali, isso é outro contexto. Mas perceba que quando ele volta, ele não foi acusado de crime nenhum. E Paulo, a mesma coisa, ele recebeu autorização das autoridades judaicas para perseguir e matar cristãos. Sendo assim, matando cristãos, ele cometeu pecado, mas não cometeu crime, porque ele estava debaixo da autoridade judaica autorizada a fazer aquilo. Tá. Então, o senhor acha que quando eu violo, como o senhor disse aí, o senhor disse que uma diferença é o pecado ou o crime. Matar, então, não é pecado para o senhor. Matar a pessoa, mesmo que eu esteja... O senhor não está entendendo a questão da federação. Quando eu autorizo o Estado, eu como cristão, tá, a matar, eu estou matando. Isso é federação. Então, na opinião Entendeu? do senhor, os cidadãos americanos que moram nos estados onde existe pena de morte são culpados de homicídio? Se eles forem a favor, eles estão... É claro, porque tem uma parte que não é a favor. Isso aí é escolhido, dependendo do momento que foi. É um plebiscito, algo parecido. Sim, foi uma lei votada. Claro. Se eu votar a favor, eu estou pecando junto. Essa é a verdade. Eu estou dando autoridade e você está executando em meu nome. A vingança é a mesma. O Estado se vinga. Porque é a mesma questão de direito. Só uma pergunta. É a mesma coisa. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tira a pena de morte fora. Tá. Vamos falar em prisão perpétua. Sim. Também não é uma vingança do Estado? Não, não é uma vingança. Por quê? Aí o Estado está retribuindo, tá? Porque a questão aí, principalmente no Brasil, que é discutida é o seguinte: eu matei, eu vou morrer. Essa é a questão. É o primeiro ponto. A maioria das pessoas são a favor, nesse caso, de homicídio. Ninguém vai ser a favor, igual lá em Israel, existia pena de morte para os adúlteros. Hoje, aí eu estou querendo explicar, que os irmãos entendam, a questão da mutação do direito. Tá? Ele muda de acordo com as épocas, ele muda de acordo com o contexto. É o mesmo caso, adultério hoje, no Brasil até pouco tempo era crime. Se a mulher ou o homem fosse pego adulterando, ele respondia criminalmente. Então, isso foi revogado, o nosso Código Penal revogou. Aliás, essa era uma pergunta que eu queria fazer para o pastor Gabriel. Pastor, no Antigo Testamento, de fato, os adúlteros e as prostitutas e os homossexuais eram punidos com a pena de morte. No Novo Testamento, nós encontramos pessoas que praticavam homossexualidade e a prostituição e que não são mortas, pelo contrário, são instruídas na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo número 6, ele trata disso. E aí, não é um indicativo de que a pena de morte hebraica deixou de vigir? Bom, a pena de morte da lei de Moisés, sim, deixou de vigir. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: o Antigo Testamento, o Estado de Israel, era um Estado, tinha suas leis. Aquelas leis eram leis civis. A diferença é que era um Estado teocrático, governado por Deus através primeiro dos juízes, depois dos reis. Então, a lei, mesmo a civil, vinha da parte de Deus também. Essa lei foi revogada na Nova Aliança e agora, em cada país que um cristão vive, ele tem as suas leis. Entendi. Então, uma coisa importante para entender é o seguinte: eu não estou defendendo pena de morte. Eu estou dizendo que não é pecado defender, claro, que a Bíblia não é contra. Então, se ela mora, por exemplo, aqui no Brasil, um país que não tem pena de morte,
ela não tem obrigação nenhuma de ficar indo lá, fazendo votação e querendo que seja aprovado. Da mesma forma, se ela mora num país que já tem a pena de morte, ela também não precisa fazer nada para que aquilo seja abolido. Tem que apenas respeitar a lei do estado em que ela vive. Nós estamos chegando ao final do programa e, obviamente, é um tema que suscita muitas dúvidas. Se você quiser dirimi-las com os convidados de hoje, o contato do pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, e o contato do pastor Gabriel de Oliveira Porto, autor de vários livros e também membro da Igreja Batista Boas Novas, está publicado, os dois contatos estão publicados no Facebook do programa Vejam Só. Então, deixa eu fazer só uma distinção, tá? Muita gente faz confusão e isso atrapalha um pouquinho. Existe o Facebook do programa Vejam Só, que é onde estão os contatos dos nossos convidados, a enquete, que aliás a gente já vai ver o resultado, e as informações dos debates. E eu tenho um Facebook pessoal para divulgar o blog. O meu pensamento fica todo no blog, já falei sobre pena de morte, tem um vídeo lá no meu blog, hebercocarelli.blogspot.com.br, tem artigos, tem um monte de coisa lá. E tem o Facebook meu, que repercute o blog. Então, as informações dos convidados é no Facebook do programa. E as reclamações sobre o programa é no Facebook do programa, tá? Não no meu particular. Bom, vamos ver o resultado da enquete, Angélica, por favor? Está equilibrado. 59% disseram que permite e 41% disseram que proíbe. E até esse momento, 1.100 pessoas votaram na nossa enquete, tá bom? A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Deus abençoe. Até lá.